Não é, amiga? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos iniciar nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar o livro, continuar, né, o estudo do livro dos médiuns. Mas antes, nós vamos aí com a nossa Deise. Você vai ler para nós, Deise, então, o Evangelho, né, capítulo 9, item 1, né, e vai lendo. E depois você faz a oração também. Pode ser? Pode sim. Então, vamos lá. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus 5, 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de quem alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significa homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. O que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estas faltas, muitas vezes, o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Instrução dos espíritos, a afabilidade e a doçura.
A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos a cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo. Como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Não basta que dos lábios mantém leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens. A Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Posso continuar? Com a paciência? Posso? Tá desligado o seu microfone, Márcia. Ai, meu Deus. Não, então, estou dizendo que eu acho que a gente pode parar aqui nesse texto, né, para a gente analisar. Por exemplo, essa questão dessa palavra, né, raca, né? Que coisa incrível, né? Ó, ontem foi aquela questão lá da moça, né, do olho e tal. Quando eu era bem criancinha, e alguma coisa me agastava, assim, eu me lembro disso, assim. Eu falava raca e eu cuspia do lado. Ninguém me ensinou isso. Não tinha isso na minha família. E aí, e depois, né, já que eu fui saber, e para mim era muito normal. Se eu estava chateada com alguma coisa, com alguém, eu falava raca, né, e cuspia do lado. Então, isso é um costume, né, dos judeus. Eles falavam muito isso também para o samaritano. E isso é algo que significa realmente, vamos dizer assim, que você está desconsiderando, né, uma pessoa. Dona Joana de Ângeles, ela fala assim, nunca critiques a ninguém, nem mesmo em tom de brincadeira. Aquela chamada crítica construtiva, né? Você faz, porque sempre você vai acabar, de alguma forma, a pessoa vai
vai sofrer, né? Ela vai sentir, né, aquilo. Às vezes está brincando, mas aí tem aquilo que a minha avó falava e que todo mundo sabe, né? Brincando se falam grandes verdades, entendeu? Então, Toda você pode, brincadeira com fundo de verdade. aí você pode ofender a pessoa, porque a verdade, você não precisa ficar jogando a verdade é um diamante, também diz a dona Joana. Você não tem que pegar a verdade e ficar jogando no rosto da pessoa, né? Porque aí você vai machucar. Mas, então, essas expressões, assim, minhas filhas têm essa mania de falar, sua louca, né? Seu doido. Hoje ficou muito comum isso, né? Mas eu falo para eles, ó, vocês vão tudo lá pro fogo do inferno, né? Mas, não é? Tá escrito, ó. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Aí, mas a gente acaba, né? Porque a gente vai pegando essa linguagem dos filhos e tal, acaba falando também, né? E aí, a questão que ele diz aqui, né? De possuir a terra, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. O que a gente pode entender disso também, né? O que isso vai significar? Quando você está agitado, né? Está irritado, está encolerizado, porque está lá no texto também a cólera, né? Diz que o homem colérico, ele não é necessariamente mal, porque isso também pode decorrer, lógico, do seu organismo, né, que adoecido em muitas coisas, mas que também não adoece à toa, né? Mas ele não é necessariamente mal, mas ele pode deixar de fazer muito o bem e também ele pode acabar fazendo o mal, porque às vezes numa crise, né? O homem colérico, ele se joga tudo, chuta a porta, quebra as coisas, né? Dentro de casa, essas coisas, né? Pessoa colérica. Então, nesse estado, ou no estado próximo disso, as pessoas que estão sempre com aquele rosto, assim, vamos dizer assim, aquela expressão de controle, eu digo assim, aquela expressão fechada, às vezes nem é fechado, mas tem pessoa que você arrancar um sorriso dela, é difícil, né? Porque ela está sempre ali com aquele ar, às vezes até de proteção sobre os outros, mas na verdade é uma certa arrogância que no final esconde, né, uma grande fragilidade. Essa pessoa, ela não desfruta do ambiente onde ela está. Ela não consegue viver o aqui e o agora, aquele momento. Igual a Ivone falou, né? Ela desligou as panelas, tudo que ela estava fazendo, e ela foi assistir, quer dizer, ela ficou desfrutando daquele momento, né, que a gente estava vivendo lá, ela ficou vivendo junto com a gente. O que é isso, né? É possuir. Porque não adianta você ser proprietário e você não possuir. Quando eu tinha os filhos pequenos, eu sempre trabalhei fora, sempre, 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 sempre. E então, às vezes chegava em casa, né? E uma vez uma cena que eu sempre conto, tinha uma senhora que me ajudava, uma só, e ela estava deitada na minha cama, com o ar-condicionado ligado, deitada com meu filho, filho dormindo, né? O Daniel, os dois dormindo, né? E eu cheguei assim, mortinha, falei assim, meu Deus, o que eu não daria para trocar de lugar com ela, né? Porque ela está possuindo meu filho, não é? Eu não estou conseguindo, porque tenho que trabalhar, tenho que isso, aquilo, outro, né? Mas quando você, às vezes, tu chega na sua casa, tu chega agitado, irritado, você não vai conseguir perceber, ter a percepção daquilo que está disponível, né, para você. Tu vai fazer, às vezes está fazendo uma comida, uma coisa,
se você fizer aquilo mecanicamente, né, ontem a gente falou do centro mecânico, né, tem coisas que se você faz no mecânico, ele tira a tua percepção daquilo, né, tem coisas que tem que ser feito no cérebro mecânico, mas outras não. E então, nós vamos jogando tudo para essa mecanicidade por causa de não conseguirmos ser brando, porque para você poder desfrutar, você tem que estar presente. Para você possuir é pegar. Ser dono é diferente. Então, eu era dona da minha casa, mas eu pouco desfrutava, pouco a possuía. Quem mais possuía eram as pessoas que estavam aqui, às vezes me ajudando, trabalhando, né? Alguma coisa assim. Pelo menos o período que ficava fora, ou até hoje ainda, né? Mas, então é isso, essa questão de possuir os bens da terra, quantas coisas estão disponíveis para nós e que nós não temos a percepção, porque estamos sempre com um olhar para o passado, e aí a gente fica melancólico, depressão, né, tal, porque a nossa memória, ela sempre vai ficar fixada naquilo que foi mais forte, normalmente mais fortes são as nossas dores, e aí nós vamos ficar lá, ou então lembrando aquilo que foi bom, mas que também não é mais, ficamos no passado, ou ficamos ansiosos, pensando como que será o dia de amanhã, e aquilo que está ali disponível para nós não conseguimos possuir, por falta de brandura, por falta de fé, dessas coisas, né? Então, esse texto, né, da afabilidade, da doçura, vai falar, né? Tem pessoas que têm esse verniz, né? Elas são educadas, tal, mas elas colocam barreiras, não é? E muitas vezes é uma aparência, às vezes quando lá na intimidade, porque você quer conhecer uma pessoa, né? Tem que ir lá na intimidade dela. Aí ela, né, como dizer, a educação, né, e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Mas, né, então, e assim, né, quem é médium, né, às vezes tem uma pessoa que está falando manso com a gente, né, e a gente já está, assim, sabendo que não é aquilo, e não dá para a gente também, né, não perceber, o máximo que às vezes a gente consegue é ficar quieto, mas às vezes a pessoa está, ai, não sei o que, e você está sabendo que o que ela fala não condiz com o magnetismo que ela emana, né? Quanto mais... Oi, Deise, fala. Deise? Agora é Oi, você que está com o microfone. Oi. você não quer terminar sua fala, depois eu falo? Não, pode falar, imagina, estou falando Então, aqui. desculpe, porque quando fala, essa tudo está dando, como é que fala? Está dando eco. Deixa eu desligar. Quando fala que você está falando dessa afabilidade, né? A pessoa, é isso que ainda eu vejo quanto a nossa sociedade, a sociedade que eu digo, sociedade toda, e também nós na nossa sociedade espírita. Eu sou uma pessoa muito espontânea, né? Eu falo que eu gostaria até de ser um pouco mais, assim, eu não é fina, mas mais comedida. Mas eu não consigo não ser eu. Eu não consigo não ser um livro aberto. Né? Lógico, tenho, às vezes, né, eu rio alto, mas é aquela coisa, às vezes as pessoas, eu vejo, eu falo por mim, não preciso nem dizer dos outros, às vezes eu sinto que as pessoas, elas me recriminam um pouco, né? Eles acham que por eu ser espontânea, eu não sou histérica, tem diferença, né? Então, as pessoas às vezes dão, assim, uma recriminada, né? Não me dão realmente o devido valor mesmo.
eu estando falando coerente, falando a coisa certa. Lógico, eu não sou dona da verdade, mas a gente, né, ao longo do tempo vai melhorando um pouquinho mais. Porém, eu percebo, é o que você falou da mediunidade, quanto pessoas que, não estou dizendo que a gente não tem que ser amável, afável, tranquilo e equilibrado, não é isso. Acho que eu tenho também que estar indo para esse lado. Mas só que a gente percebe na nossa sociedade espírita que depois que as pessoas entram, né, para a doutrina, é aquela coisa de, ai, irmãozinho, ai, irmãzinha, ai, isso. Sabe assim, eu não estou dizendo que as pessoas não podem ser mais educadas, mais doces, mais meigas, não é isso. Mas a gente percebe, é o que você falou, né? Nós, enquanto médiums, a gente acaba percebendo isso por conta da vibração da pessoa. Só que às vezes a gente percebe que essas pessoas, quando a gente está na doutrina, quando a gente quer trabalhar, quando a gente está engajado, aí você fala assim, nossa, eu estou sendo escanteada, tendo todo um potencial, independente da forma que eu sou, né? Porque a pessoa que não tem todo o meu potencial, que eu estou dando o meu exemplo, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem que eu não estou me vangloriando, mas eu digo assim, eu sei o potencial que eu tenho, né? A competência que eu tenho e a honestidade que eu prezo muito por isso. E às vezes as outras pessoas, por serem, ai, sabe assim, é, eu não sei como é que explicando, se torna até falso. É assim, eu acho que se torna falso. Não estou dizendo que eu estou certa e a outra pessoa está errada. De repente, ela está certa e eu estou errada. Sabe? Por ter esse jeito de ser. Mas aí, eu digo o seguinte, por que não respeitam uma pessoa como eu? Assim, respeitar que eu digo é respeitar mesmo. E eu respeito as pessoas da forma que elas são. Sabe? Você falando isso, e aqui está tudo explicado. Está muito explicado isso aqui. Sabe? Nessa afabilidade, essa doçura. Sabemos que precisamos chegar nisso. Mas a que preço? Eu quero chegar na afabilidade e a doçura, mas não em passos lentos, mas nos meus passos, porque a evolução não dá saltos. Eu não quero ser falsa. Entendi. Então, veja, uma coisa é comportamento, outra coisa é a vibração da pessoa, né? Então, o que importa é o magnetismo que ela vai exalar. Não é o que ela está falando, é o que está vindo junto. E é por isso que o médium percebe, né? Quando a gente vai percebendo. E aqui os espíritos estão falando isso. A pessoa às vezes é fingida, né? É um bajulador, tal. Então, eu penso o seguinte: quanto mais a pessoa é espontânea, não é? Porque essa afabilidade não significa que você vai falar mole, sabe? Não é isso, você tem que ser você mesmo. Diz que eu vi uma frase belíssima assim: quando uma pessoa estiver sendo ela mesma, não interfira. Isso é a coisa mais bela do mundo e é raro, né? É raro. Então, aos poucos, essa é a energia, a gente vai identificando realmente isso, né? E o que importa realmente, eu acho, é aquilo que você está pensando, ter coerência com o que você está falando, se você saber também, por exemplo, quando a gente está aberto, né, fala assim, não, eu acho que... Porque se a pessoa está no estado interno de agitação, ela não consegue, às vezes, até ouvir o que o outro tem a falar e tal. Então, é isso. Agora, realmente, isso aí é uma realidade, o que nós podemos fazer, né? Porque, aliás,
os espíritos trabalham essa questão, isso é interessante, o comportamento em sociedade, a relação com o próximo e a relação consigo mesmo. Se nós formos olhar, nós temos aí um tripé, assim, 3 vórtices. Então, o André Luiz, você pegar toda a obra do André Luiz, ele está falando, claro que ele fala de tudo, mas ele está falando basicamente de comportamento, que é a minha relação com a sociedade. Eu tenho lá atrás, né, eu era presidente da federação ainda, tinha uma pessoa que estava chegando na doutrina, e eu encontrei com ele no aeroporto, e a gente conversou e tal, aquele aeroporto antigo de Porto Velho. Passaram-se os anos, ele falou assim, Márcia, lembra aquela vez, assim, no aeroporto? Eu falei assim, sim. Ele falou assim, eu estava fumando, e quando eu te vi, eu peguei e apaguei o cigarro na minha mão. Eu falei, não acredito, fez isso. Então, o que ocorre? Quando você, às vezes, encontra o espiritismo, ou quando você se abre para o divino, a primeira providência que você vai procurar modificar em você é o seu comportamento, porque isso é o que é o mais fácil de você enxergar. Você vai falar assim, não, eu vou mudar nisso, vou mudar naquilo, o cara bebe, o cara fuma, são comportamentos. Isso não é a essência da pessoa, né? Então, ela vai mudando nisso. Aí eu falo muito alto, eu falo muito baixo, então ela vai, eu ando correndo, ela mexe no comportamento, porque nós temos controle sobre o nosso comportamento. Comportamento é algo sobre o qual nós temos controle. Então, o André Luiz, ele trabalha muito isso. Tem até um livro dele, Sinal Verde. Esse livro, ele fala assim, inclusive, ele chega ao extremo, André Luiz, de falar que... Antigamente, lembra que os homens andavam com lencinho no bolso? Lenço? Ai, coisa... E o André Luiz fala assim, ó, Meu pai até hoje anda com um lenço de pano dentro do bolso da calça dele. Ele não sai sem lenço. E quando ele gripa, dá vontade de jogar fora. Eu acho que meu pai também, sabia? Meu Deus do céu, não, e o meu ex-marido, né? Também, usava lenço. Então, o que ocorre? É a pessoa, ele diz assim, o André Luiz, pode ver, está lá no sinal verde. Se você limpa o nariz, né? Você não ficar olhando aquilo na frente das pessoas, né? Aí, isso é o quê? André Luiz falando isso, gente. Está lá, está lá. Aí ele fala também, atender o telefone, bateção de porta, bateção de panela, sinal verde. É o quê? Comportamento. Então, é a primeira coisa que a gente vai mudando. Então, a gente começa a mexer nisso. Aí, depois vem o Emmanuel. O Emmanuel, já quando você ajustou, que você acha que já está bom, que você já está enganando bem, né? O povo aqui, né? Já fica ali. Ai, meu Deus! Isso que você falou, né? Então, a pessoa está ajustando desde, ela está ajustando. Então, aí o que acontece? Só que aí ela descobre que aquilo não significa muito, não, porque aí ela ainda continua sendo a mesma pessoa, sentindo as mesmas coisas, e aí entra Emmanuel. Emmanuel trabalha as relações. Eu com o próximo e eu na família. É o que Emmanuel trabalha, né? Então, aí você vai voltar aí dentro de casa, aquelas coisas, e às vezes você fica um longo tempo nisso. Quando você consegue superar algumas questões, aí que você já transcende aquilo, né? Aquilo deixa de ser um problema, porque não é que você vai ficar de bem com todo mundo. Aquilo deixa de te incomodar, aquilo deixa de te ferir, você deixa de ferir as pessoas, não é? Você consegue estabelecer uma relação de aceitação, enfim, né? Emmanuel é tudo isso, né? Aí, tanto que tem gente que fica estudando Emmanuel, né? Mas Emmanuel, ele está ali no meio. Aí, depois que você já ajustou isso, aí você fala assim, mas agora eu tenho que trabalhar eu comigo mesmo.
E aí a dona Joana de Ângeles, eu já fiz essa análise uma vez junto com o Divaldo, são os 3 vórtices, assim, e é o mais difícil. Então, a dona Joana, ela trabalha essa psicologia transpessoal, né? Tal, mas você não vai conseguir chegar lá sem passar por esse caminho. Então, aqueles que estão ainda nessa fingida bonomia, ele está tentando trabalhar seu comportamento. Só que quando ele chega em casa, ele é esse colérico, não é? Ele é essa pessoa. Ou quando você pisa no pé dele, pode estar dentro do centro espírita, ele te dá uma grosseria, né? Se você dá uma risada mais alta, ele vem e chama sua atenção, como se isso fosse algo imoral, entendeu? Então é isso. Interessante, né? Ok? Então, agora você faz nossa oração, Deise. Então, vamos lá, gente. Querido Pai de amor, mais uma vez estamos aqui reunidas, Pai, para aprender um pouquinho mais de suas lições de amor. Hoje, Senhor, principalmente falando da doçura e afabilidade. Pai, vamos aprender, sim, a nos equilibrar, mas sabemos que essa evolução realmente não dá saltos. Mas estamos caminhando e não podemos parar. Continuamente vamos estar aqui contigo e aprendendo cada vez mais. Muito obrigada por mais essa lição. E que o livro dos médiuns também, Senhor, nos traga lições do nosso mundo espiritual, que somos espíritos, porém ainda envoltos na carne. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amores, o livro dos médiuns, entramos no capítulo 2. No capítulo 1, ele estava falando se há espíritos, né? Se há espíritos. Uma vez eu falei para vocês, assim, você pega o livro dos espíritos, ele está tão bem ordenado, que a impressão que eu tenho é que quem ordenou o livro dos médiuns não foi o Kardec. Ele é meio assim, ele não tem a didática que tem o livro dos espíritos e tal, ele é meio assim bagunçadinho para a gente ler. Mas também o que tem a ver, né? Aí, Kardec, ele está falando no livro dos espíritos, dos médiuns, toda essa experiência que ele teve com a mediunidade, tudo o que se sabia até então. E ele, então, procura, no livro dos médiuns, aí no começo, nos trazer argumentos, não é? Por quê? Porque ele precisava muito, nesse tempo, provar, através da filosofia, pelo menos, né, e também daquilo que ele conseguisse em termos de observação, né, dos fatos, provar a existência do mundo espiritual, né? E então ele como ele é um educador, um pedagogo. Aliás, o Kardec, meu Deus, né? Ele era tudo que você imaginar, ele é. Então, ele traz ele está falando aqui, vamos entender, né? Para aqueles que argumentavam ainda essas questões, mas que nós temos também ainda hoje. É porque como nós já estamos assim muito tempo estudando a doutrina, às vezes parece até que não havia necessidade desses argumentos, mas para nós, né? Mas para quem está chegando, realmente. Então, olha, do maravilhoso e do sobrenatural. Então, aí ele vai nos dar, é isso que a gente vai precisar em algum momento, ou pelo menos falar para a pessoa, vai lá no livro dos médiuns, lê aquilo lá para você ver o que o Kardec está falando. Né? Então, vamos lá. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações
representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Então, aí seria uma ilusão, né? Ilusão significa sem luz, né? Aquele que está... aquele que está no escuro. Então, você poderia dizer assim, né? Que isso é produto de um sistema que você criou, tal, mas da onde que você tirou isso, né? Digam-nos, porém, porque com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Aí já começa a entrar, né, naquela questão, né, de que é um conhecimento que sempre esteve ali na humanidade. Quando você entra ali na matemática, né, você vai fazer as contas, seria coincidências demais, né? Então, você já vai fazendo até um raciocínio ali matemático, não é? Deixa eu ver. Como que essa crença no mundo espiritual sempre existiu, né? Como que você vai dizer isso? Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Aí o Kardec, ele está fazendo aqui raciocínio filosófico. Mas que entendeis por maravilhoso? Aí a resposta que daria, o que é sobrenatural? Aí ele continua. Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Tá. Então, o que é sobrenatural, lógico, ele contraria a lei da natureza, logo ele não existe, ele é só algo da nossa imaginação, né? Aí Kardec vem, conheceis porventura tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Quais são as leis da natureza, né? Quantas nós não conhecemos há pouquíssimo tempo, não é? Então, quantas nós desconhecemos? Quantas? Então, nós não podemos dizer que isso é contrário à lei da natureza, porque a gente não conhece essa lei, né? Então, pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Então, aí ele inverte. Quem está discutindo isso, que venha provar. O duro é você começar uma conversa dessa com uma pessoa e isso ficar assim, né? Do jeito que estou falando aqui, na base da afabilidade e da doçura, né? Não é? Não vai ficar, gente. Eu já mando logo, falo assim, vai, ó, tá aqui o livro, lê lá se quiser, porque assim, eu fui estudar quando eu quis, né? Eu já não sou afável nessa hora, assim, claro, com toda educação, toda verniz, mas tem coisa que você fala assim, olha, filha, eu vou gastar meu tempo, assim, porque quando a pessoa pergunta, ela realmente está querendo saber, a gente fala, eu falo trocentas vezes, mas se eu perceber, né, aí eu falo, ó, então tá, quer um livro? Te dou. Então vai lá ler, depois a gente conversa. Então aí Kardec fala assim, né, acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Então, ele está dizendo dessa solução pela filosofia, mas também pela estatística, né? A estatística é matemática. Quando você vê, assim, mas estatisticamente, todo mundo sempre acreditou nisso. Todo mundo sempre falou, não tem uma família que não tem uma história de assombração na família, não é? Casa mal assombrada, quem que não tem isso? Quem que nunca ouviu falar
Igual eu tô falando, falei ontem, tinha um tio que eu tinha horror quando ele começava a contar as histórias, porque era só história, né, de filme de terror, né? Então, o pensamento, então, ele começa aqui, né? E as filosofias, porque o que a filosofia busca? Quando você não consegue entender algum fenômeno, alguma coisa, não é? Racionalmente ali, aí você começa a fazer indagações. E às vezes você consegue resolver. Então, quando nós vamos ler aqueles que Sócrates, né, que é considerado o pai da filosofia, o primeiro filósofo. Os pré-socráticos nem seriam filósofos, mas a gente chama de filósofos pré-socráticos. Então, Tales de Mileto, esses aí. E então, você vê assim, eles tentando resolver essas questões das leis da natureza, como que as nuvens se movimentavam? E, filosoficamente, tentar entender o que seria aquilo, como que aquilo seria, né? Então, essas questões também, outras, né, do maravilhoso e do sobrenatural, a doutrina espírita se coloca na posição de quem vai resolver isso. Então, Kardec continua aqui filosofando. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Gente, olha, ele está falando de fisiologia de espírito. Prestar atenção nisso? Portanto, não é o espírito puro, é o espírito que está mergulhado no mundo material, que está numa outra dimensão, mas ele tem fisiologia, ó. Logo, então você tem fisiologia, é matéria, só que nós é que não conseguimos, nós não conhecemos essas leis das dimensões. E aí, existem muitas teorias, né? Muita gente falando tanta coisa. Não é? Física quântica, agora já tem negócio de universo paralelo, teoria das supercordas. É uma doideira. Aquele Stephen Hawking escreveu um livro, O Universo numa Casca de Nós. Uma casquinha de nós, aquela coisinha lá que a gente come, que, aliás, eu não posso comer, que sou alérgica. Então, o universo... eu sou alérgica até ao oxigênio, gente. Eu sou alérgica, gente, a lágrimas. Quando eu começo a chorar, eu fico tão inchada que vocês não têm noção. Eu não posso chorar. E eu sou chorona, né? Pior é isso. Bom, então, mas voltando aqui, né? O universo numa casca de nós. Aí você fica imaginando, gente. Aí eu li, vendo um outro falando assim, já pararam para pensar que o nosso universo pode estar dentro de um osso de cachorro jogado não sei aonde? Sabe, uma loucura. Então, quantas coisas que nós não temos condição de responder, né? Mas tem coisas que estão ali se mostrando para nós. Por exemplo, isso, né? Os espíritos, que eles desencarnam e depois eles voltam. Isso aí é fatal. Então, logo, nada há de sobrenatural neste fato, no fato de que eles podem atuar sobre o nosso pensamento, já que eles também têm pensamento. Nada há de sobrenatural nesse fato, nem de maravilhoso. Tornar um homem a viver depois de morto e bem morto, reunirem-se seus membros dispersos para lhe formarem de novo corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Isso sim. Isso sim, essa ressuscitação do corpo. Não a ressurreição do ponto de vista filosófico, né? Mas essa ressuscitação, isso sim é impossível. Haveria aí, sim, né, uma verdadeira derrogação da lei.
o que somente por um milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. Na doutrina espírita não tem isso. Deixa eu ver aqui se dá para fazer mais o item 8. Entretanto, objetarão. Aí continua, né? Eu já não estou conversando mais com essa pessoa, tá? Que está objetando. O Kardec, ele tinha muita paciência. Tem um livrinho, assim, que mostra os discursos dele, as pessoas que iam lá, né, para debater com ele. Entretanto, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isto uma derrogação da lei da gravidade? A pessoa vai falar. Se a pessoa falar assim, né, isso não é uma derrogação da lei. Falar desse jeito, a gente vai e responde. Constitui, mas da lei conhecida. Olha, ontem eu vi uma fala do Divaldo sobre médiuns que levitam, a mediunidade de levitação. E ele dizendo que isso é muito raro, raríssimo, mas que existiram médiuns que levitavam, né? Aí ele fala, né, sobre eles, né? E conta as histórias, mas é raro, mas como é que isso se dá? Então, aí o Divaldo fala, há uma alteração na estrutura molecular das células, dos átomos do médium. E aí, não é que derroga a lei da gravidade, anula a lei da gravidade, entendeu? Para eles, então, aí é o Daniel, como é o nome desse médium, que ele é o caso mais impressionante de todos. Também tem outros, né? Santo Antônio levitava. Santo Antônio levitava. Então, o casamenteiro? Levitava ele. Ele levitava e não dá marido para a mulherada, né? Pois é, mulher. Vou te falar, viu? Tadinho do bichinho. O pessoal pega a imagem dele e vira de assim, né? Gente, vocês acreditam? E tira o filhinho dele, tira a criança, quebra a cabeça do coitado. Olha, eu vou contar uma história, não vou falar quem, né? Mas uma das minhas filhas, onde espírito, desde carteirinha, tudo, onde eu chego lá, dentro do guarda-roupa dela tinha um Santo Antônio de cabeça para baixo. Isso porque elas são espíritas desde o batismo, né? Desde o batismo. Exatamente. Aí que isso? Ah, mãe, a gente tem que apelar para tudo, vou lá saber. E olha, acredite, logo depois ela arrumou um marido. Bom, porém, então seria o quê? Derrogação da lei da natureza, né? Constitui, mas da lei que nós conhecemos. Porém, já a natureza disse a sua última palavra antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases. Quem diria que uma máquina pesada, aí ele está falando, né, dos balões e tal, que uma máquina pesada carregando muitos homens fosse capaz de triunfar da força da atração? Aos olhos do vulgo, tal coisa não pareceria maravilhosa e diabólica? Por louco houvera passado aquele que, há um século, se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. Tá, agora, isso aqui, 1850, 1860 e pouco. Agora, e o celular, e o WhatsApp, e nós que estamos aqui, nem se falasse isso, ia falar assim, não, isso é sobrenatural, isso aí, né? Eu lembro quando o Vanderlei, irmão da Dulce, a gente estava vindo do ICEAL, olha, tempo que o Vanderlei ia em ICEAL, o Vanderlei já foi até embora de Rondônia, tudo. A gente estava voltando e ele estava fazendo faculdade ainda de Direito. E ele tinha que ir para aula. Aí ele falou para mim, ai, Márcia,
Por que a gente tem que ir com o corpo inteiro na aula, né? Devia existir um jeito de ir só o nosso olho, só ia o olho lá e você ficava em casa. Eu falei, é mesmo, Vanderlei? Eu lembro dessa conversa. Gente, o que é isso aqui hoje, se não é isso, né? Os estudos online. É o olho só que vai lá. E mais ainda fica gravado e a gente, né? E quanto tempo faz? Gente, será que eu sou tão velha assim? Sabe? Eu fico pensando. Que coisa. Porque eu sou do grupo de idosos do ICEA, gente. Eu tenho que aceitar isso. 66 anos. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele, o diabo, às suas ordens, porque naquela época só ao diabo era possível andar depressa. Só o diabo que podia fazer isso. Então, quem tinha um telex, né? Ele tinha o diabo ali. Por que, então, um fluido desconhecido, fluido desconhecido, que é o quê? Nós sabemos, é o magnetismo. E ele já estudava, né, o magnetismo, Kardec. Um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ele está falando que ele já sabe. Ele só não está afirmando porque, assim, a ciência ainda não tinha avançado nesse tanto, né? Um fluido desconhecido não poderia, em dada circunstância, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Gente, e se ele visse o avião, hein? Notemos de passagem que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. É impossível, a gente só não sabe como que se dá. Ora, foi exatamente por quererem, ao observar essas espécies de fenômenos, proceder por assimilação que os sábios se transviaram. Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real. Porquanto negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. É tudo o que por agora podemos dizer. Que legal isso, né? Nada é sobrenatural. A gente só não sabe como que funciona. Passamos 1 minuto. Nós somos falantes. Se alguém quiser falar alguma coisa, fale agora. Lembrando que já passamos 1 minutinho. Quem poderia fazer a nossa oração? Quem se dispõe aí? Ô, Márcia, eu queria fazer. Ai, que bom. Adoro suas preces. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento mais alto ao Pai, que tudo sabe, que tudo pode. A Ele que conhece o nosso pensamento, o nosso sentimento. Agradecer a Jesus por esse momento de estudo. Agradecer a oportunidade de estar em meio a amigos, desconhecidos, distantes, mas conhecidos e recebidos do coração, que chegaram a Jesus em nossas vidas em momentos oportunos para compartilhar o Evangelho, compartilhar vidas e seguirmos nosso caminho. Agradecer a Jesus pelo momento de emoção que eu tive hoje, com as fotos e o trabalho inicial, que os Espíritos benfeitores continuem amparando, protegendo, iluminando, intuindo os coordenadores desse trabalho, os trabalhadores, as crianças, todo aquele ambiente, Senhor Jesus. Trabalho grandioso. Fortaleça, Senhor Jesus, para que esse trabalho dê continuidade no futuro século. Que possamos, Senhor Jesus, deixar marcas indeléveis no espírito dessas crianças.
Que possamos, Senhor Jesus, amar ao próximo com todas as suas diferenças. O tom de pele não importa, o tom da voz não importa, a gargalhada alta não importa.